Olá, amigo internauta, muito boa tarde. Você que nos acompanha em casa, no trabalho, pelo celular. Estamos direto dos estúdios da DG ABC TV para a primeira sabatina das eleições 2016 nas 7 cidades. Estamos estreando esse novo programa hoje, começando pelo candidato de Santo André, o ex-prefeito Aidan Ravin, do PSD, que tenta voltar à prefeitura. Estou aqui ao meu lado com Rafael Rocha, nosso editor de política. Nós vamos entrevistá-lo durante os próximos 30 minutos. Nos 2 minutos finais ele vai fazer as considerações finais. Espero que vocês nos acompanhem até o final. Espero que seja esclarecedor para você, para as propostas que cheguem até o seu bairro, a sua rua, a sua cidade. Nós vamos iniciar aqui a sabatina. Vai começar a contar o nosso tempo, 30 minutos. E nos 2 minutos finais ele faz as considerações. Primeiramente agradecer o senhor pela presença. Começa a contar agora o nosso tempo. Candidato, por que é que o senhor quer voltar a ser o prefeito de Santo André? Bom, primeiro, boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo. Você, Beto, você, Rafael, obrigado pelo convite, pela gentileza de estar aqui. Quero ser novamente prefeito da cidade, porque tem muita coisa a fazer na cidade e, infelizmente, a nossa cidade tem vários pontos destruídos. Coisas básicas que tinham que andar em todas as cidades não estão andando. Então nós temos aí saúde, educação, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, acha que é mentira, que não é verdade, pergunte para a pessoa do lado, pergunte para a pessoa da frente. Santo André é enorme, as pessoas sabem o que estão acontecendo. E a gente tem muito a fazer, muito a construir, muito a buscar para a cidade. Passei um primeiro mandato sempre é difícil e a gente aprende muito. Aprendi, tenho experiência e agora quero voltar com muita garra, com muita vontade, para realmente transformar Santo André. Temos dificuldades? Temos. Estamos passando uma crise enorme? Também. Mas com a ajuda de todos a gente vai conseguir. Se for uma coisa crucial, que eu já faço isso há um tempão na cidade. Quero a sua ideia para a sua rua, quero a sua ideia para o seu bairro e para a sua cidade, que é minha também. Não é só minha cidade, é nossa. Nós precisamos fazer esse governo juntos. É isso que eu quero. Olá, candidato. Olá, Beto. Olá também, internautas. Lembrando também que vocês podem mandar perguntas para o candidato Aidan pelo Facebook do Diário, também pela descrição do YouTube, youtube.com/dgabcjornal e também pelo e-mail sabatina@dgabc.com.br. Candidato, a gente vê enfrentando muitos problemas de falta de água em Santo André nesses últimos anos. Como resolver esse problema, prefeito? Puxa vida, fico muito chateado porque nós tivemos uma crise hídrica muito grande, que não foi só aqui em Santo André, foi no estado todo. Todo mundo vai lembrar do volume morto, que o volume morto foi baixando. Conseguimos equilibrar esse volume e aqui em Santo André a gente não consegue equilibrar. Uma grande vergonha, o que aconteceu em 97, que deixaram de pagar contas de água para a Sabesp, queriam fazer de novo agora, pagando uma parte. Inclusive o atual prefeito foi até denunciado e pedido prisão dele por causa disso. Então eu acho que essa crise é falta de organização na cidade, porque a água a Sabesp fornece, nós temos que redimensionar. Se existe alguma diferença de preço, de valor e a dívida que existe, tem que ser conversado. Mas quem não pode pagar é você. Quem não pode pagar é quem mora aqui em Santo André. E isso está errado. Nosso tempo também tinha dificuldade, mas a gente sempre avisava, olha, de tal hora não vai ter água, tal dia não vai ter água. E não dá agora. Estou rodando a cidade e tem bairros que ficam 6 dias sem águas, né? Tem bairro que fica o dia todo sem água e cai um pouquinho de noite, no outro dia não tem de novo. E a conta mais cara, e o reloginho corre que nem louco quando passa ar. Não pode. Você tem que ser respeitado e tem que ser feito uma reavaliação em tudo isso. Dá para arrumar? Dá para arrumar. Como é que foi a negociação quando o senhor era prefeito nos 4 anos que... Então, a negociação começou a conversa porque eu fui denunciado, né, que tinha que pagar uma conta. Não sabia da existência da conta, fui até a Semasa, realmente 70% da conta não foi pago, tinha que ser pago ou em depósito em juízo, ou uma conta garantida. Infelizmente, a nossa conta não foi paga e o dinheiro sumiu. Denunciei isso no Ministério Público e automaticamente sofri várias sanções da própria oposição, falando em corrupção, falando que eu que estraguei o Semasa, eu que fiz tudo isso. Já respondi uma CPI vazia na Câmara, respondi na DISE por mais de 3 anos, ganhando do Ministério Público, nada consta, na minha conta pessoal, na minha conta
da firma, minha conta telefônica, minha conta da mulher, foi tudo investigado, imposto de renda e nada. E essa nova investigação que está sendo feita agora, fui eu que pedi lá em 2012, porque a gente tem que provar que é honesto, né? Então, não houve uma negociação para pagamento, porque houve um questionamento que eu não entendi o seguinte, né? Cadê o dinheiro? Por que receberam? Né? Porque todo mundo pagou a conta e não tinha em lugar nenhum. E aí sim, sei que a Sabesp vai conversar, vai ver, mas preste bem atenção. O Semasa está querendo abrir uma concessão para o Odebrecht, 500 milhões, agora nesses próximos meses, que nós não podemos deixar acontecer. É uma empresa que está sendo denunciada, foi a única que participou do certame, ganhou a PPP, e aí? Como é que fica Santo André? De novo a gente sai num buraco e entra em outro? Não podemos deixar acontecer. Já falei com várias pessoas que a gente vai ter que se juntar e não deixar acontecer. O senhor e o Semasa tem que continuar municipal sobre o guarda-chuva da prefeitura. O Semasa é uma joia da coroa que a gente fala, dá lucro para a gente. E ele tem um patrimônio muito grande. Mas dá para pagar essa dívida bilionária? Dá para conversar muito bem, começar a resolver isso. Não se paga de uma hora para outra. E nós vamos pagar uma dívida que já receberam esse dinheiro. Recebeu e sumiu com o dinheiro, Beto. Então é uma coisa muito triste para a gente. A hora que você faz a confissão de dívida, ninguém vai saber de quem que é. Mas o munícipe não tem culpa. E não há falta d'água, não é por causa da dívida. A falta d'água é má administração. E isso é muito claro para a gente. O senhor falou, prefeito, da investigação que está sendo feita no Tribunal de Justiça aqui no Fórum de Santo André a respeito do Semasa. Em que pé que anda isso aí? Como é que a sua defesa tem te posicionado sobre isso, prefeito? O ano passado foi aberto o inquérito para a gente fazer uma declaração. Aí a gente fez o primeiro questionamento. Este ano pediram para a gente apresentar testemunhas e responder novamente. Pelo que meu advogado passou, ainda faltam 2 ou 3 pessoas entregarem as testemunhas e dar a resposta, que parece que não conseguiram encontrá-los. Eu fui, acho que o primeiro ou o segundo a responder. A gente não deve nada, temos todas as provas, está tudo aberto. Não tem segredo de justiça, quem quiser entrar e ver, está tudo lá, né? Então a gente fica muito tranquilo para competir, para participar e para esclarecer. Queria entrar num outro assunto com o senhor também, candidato, a respeito dos precatórios, que é outro problema recorrente na Prefeitura de Santo André. O senhor já passou na Prefeitura, como o senhor disse. Nos próximos 4 anos, o que dá para tentar resolver esse problema de precatório? Vou falar para você, o precatório ficou 20 anos sem pagar para o pessoal, e quem começou a pagar fui eu. Né? E eu só pude pagar porque eu sou funcionário, porque eu não entrei no processo do precatório. Se eu tivesse entrado, eu ia estar legislando em causa própria. Então eu não poderia fazer essa gentileza para eles. Gentileza aí, necessidade. Né? Tem que ser pago. A lei é um pouco dura, falando para pagar rápido. Se a gente, na crise que estamos, se for pagar muito rápido tudo isso, tirando todo o dinheiro daqui, a gente fica sem condição de tocar a prefeitura. Eu acho que tem que ser conversado, mas tem que ser pago sim, né? Mediante o que a prefeitura consegue pagar. E nós vamos atualizando isso, negociando, tentando fazer alguns projetos de construção na cidade, oferecendo aos precatorianos, para ver se a gente faz uma engenharia diferente. Mas não tem como não pagar. Né? Do jeito que eles querem, não consigo. Isso acho que nenhuma prefeitura consegue. Todo mundo já estão reclamando e debatendo. Prefeito, na área de educação, o senhor tem conversado com os vereadores para que eles forneçam uma parte das verbas parlamentares deles para que seja comprado uniforme escolar a partir de 2017, se o senhor for eleito. Já dá para implementar a partir do próximo ano? Como é que o senhor vê esse projeto? Beto, eu estou rodando essa cidade inteira e as mães falam com muita mágoa que não é só uniforme. Não tem merenda, né? Não veio uniforme esse ano. O material escolar chegou agora, inclusive com o nome de outras cidades, né? De outras cidades, de outro estado que veio para cá, para completar, agora, depois do segundo semestre, né? Caiu muito o nível da escola nossa, então vamos ter que resgatar tudo isso. E quando eu conversei com alguns vereadores que já são eleitos, que eu tenho 5 no meu grupo, eles deram a ideia de pegar metade da emenda parlamentar. Por quê? Apesar de a gente gastar, às vezes o internauta não sabe, o munícipe não sabe, apesar de a gente gastar 25% do orçamento em educação, o uniforme não entra nos 25% do orçamento. A lei não permite que se gaste dinheiro do uniforme no orçamento de educação. Então você tem que tirar dos cofres públicos. Como o ano que vem, imagino que vai ser um ano duro e difícil,
Se tivesse a gentileza dos vereadores, de eles colaborarem com as emendas deles, que eu não quero cortar as emendas, que venham metade para ajudar no uniforme, eles vão estar participando e vão poder sair na rua falando, olha, nós, junto com a prefeitura, estamos fazendo o uniforme, que é uma coisa fundamental, para a gente poder tocar as outras coisas juntos. Então, foi como um acordo, foi uma conversa muito doce, muito tranquila, e eles entenderam a necessidade de tudo isso. Então, na próxima legislatura vai ter que ser um acordão aí, o senhor vai ter que conversar lá na Câmara com todo mundo novamente para tentar colocar isso os já novos, que vem. né? Os Acredito novos, que a gente, no nosso partido, a gente consegue eleger alguns vereadores também, então a gente começa a conversar, mas eu duvido que o vereador não venha nessa luta, porque ele não é para o prefeito. Né? Ninguém está abrindo mão de alguma coisa para fazer para o prefeito, é para a cidade. Então, tenho certeza que eles vão abraçar, sim, com muito carinho tudo isso. Já para 2017 dá para garantir, prefeito, caso o senhor seja reeleito, ele volte à prefeitura? Sim, tem que ter. É uma necessidade. Vou contar para você. Quando a gente fornece o uniforme, eu estou devolvendo o imposto para a família. Devolvo para a família economia, que não vai precisar ficar comprando roupa para as crianças, tem um uniforme para usar, que esse dinheiro pode ser comprado coisas na cidade que voltem imposto, né? Devolvo para a criança igualdade, dignidade, respeito, autoestima. Tudo isso é muito importante para a nossa cidade. E a criança que vai com o uniforme para a escola, ela já vai, né? É diferente. Eu estudei em escola, estudei no Senai, estudei no Ângelo Risse, no Américo Brasilense, eu fazia parte da fanfarra e tinha aquele uniforme da fanfarra. Nossa Senhora, é uma delícia você usar isso, né? Você usar o uniforme e ir para lá, então cria uma coisa muito forte e a gente precisa resgatar isso. A cidade precisa resgatar a autoestima e saber que é dali da base que a gente consegue. O que nós perdemos na educação? Aula de inglês, aula de espanhol, aula de informática, o judô, o balé, pararam tudo e colocaram o violão. Eu não sou contra o violão, mas parar tudo, a criança tem que estar no caminho bom. Então coloca mais um. Nós vamos ter que resgatar, resgate, eu falo que Santo André, lamentavelmente, nós vamos ter que resgatar algumas coisas que já tinha, que nós perdemos nesses 4 anos. Prefeito, como acabar com o déficit em vagas da creche? Você tocou num assunto muito bom. Infelizmente, em 12 anos anteriores, dos nossos que eu passei aqui, o PT só fez 4 creches. Em 4 anos nossos, nós fizemos 10. Em 4 anos deles, fizeram mais 2 creches, né? Só que as nossas 10 creches que nós fizemos, você vê, se cada mandato fizesse 10 creches, 5 mandatos seriam 50. Eu fiz 10, eles fizeram 4, 14, mais 2, 16. Né? Deixaram de se fazer 34 creches, que o déficit não estaria nem perto de acontecer. Só que o crime não está só nisso. O crime está, você tem que fiscalizar, você tem que brigar junto com a gente. Eu entrei com o processo no Ministério Público, você também tem que entrar. Fizeram 2 creches no valor de 11 milhões, que saiu no diário, sai lá publicado, 11 milhões para fazer 2 creches. As 10 que eu fiz, as 10, a mais barata foi R$800 mil e a mais cara 1,2 milhão. Com 11 milhões eu construí as 10. Então a gente precisa de decência, de seriedade. Vou te contar uma coisa pior. A do Jardim Milena está funcionando. Inauguraram, né, uma lá no sítio dos Vianas, há 1 mês e pouco atrás, antes do que podia inaugurar a eleitoral, e ela está lá parada, porque não tem criança, não tem gente para trabalhar, não tem nada. Não é uma vergonha, Beto? Precisa fazer isso para querer enganar a população, fazer uma creche que está funcionando e a outra fechada. Então, na verdade, só tem uma creche em 4 anos. Isso é muito ruim, porque hoje a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar para ter o orçamento da casa. E se não tem onde deixar o filho, como fica? Agora, a creche tem que ser uma briga para nós. Nós já tínhamos instituído as férias, a criança fica na creche, porque a mãe não tira férias, não tem onde pôr a criança. E a gente precisa fazer a período integral, porque nenhuma mãe trabalha meio período. Então, acho que vai ser uma grande batalha. A gente vai ver, fazer toda a força, todo o esforço que a gente vai fazer para colocar as crianças que estão faltando na creche e movimentar um período integral. Porque a mãe tem que trabalhar, não tem jeito. Hoje faz parte do orçamento da casa isso. Na gestão do senhor, o PT era oposição e o criticava por não ter buscado algumas creches que estavam disponíveis de verba federal. Inclusive a ministra do Planejamento à época, a Miriam Belchior, disse isso aqui numa visita em Santo André. Como é que o senhor lidou com essa crítica, enfim? Quando era oposição, Beto, eles eram nossa oposição pura, eles estavam no governo federal, não liberava nada para Santo André. A Miriam mesmo não liberou nada para Santo André. Então,
é fácil mentir para a população e é difícil encarar a verdade, né? Ela não liberou verba para a gente, eu optei por fazer com o nosso dinheiro, que a gente tinha dinheiro. A verba da educação é grande, a gente gasta mais de 320, 350 milhões ano, e a gente conseguiu construir, mas não do jeito que se constrói, né? Aí eu falo para você, se ela falou que eu não busquei verba federal para construir creche, por que o PT não pegou agora nesses 4 anos? Por que ele fez creche superfaturada, que eu denunciei, e ele fez essa vergonha que ele está mostrando para a gente aqui? Você vê, para mim ela não liberou. E para ele, que ela podia liberar, que é do mesmo partido, ele não foi buscar também. E aí usou dinheiro nosso, superfaturado. Não é um pouco de incoerência a colocação da ministra, ex-ministra? Candidato, eu queria falar um pouco sobre saúde também, pegar um pouco das suas propostas para tentar resolver esse gargalo que a gente tem em Santo André, e também falar sobre o Hospital da Vila Luzita, que foi um projeto iniciado na sua gestão e que ainda não foi entregue. Eu queria que o senhor comentasse sobre esses 2 pontos, por favor. Saúde em Santo André, olha, é lamentável. Eu, quando saí da prefeitura, eu tinha uma folga que eu podia pegar, que é um direito do funcionário, eu peguei lá meus 90 dias, depois eu fiz a cirurgia, fiquei afastado, inclusive saiu notícia, a Aidan fica 27 dias, 27 plantões sem dar, claro, né? Fiz a cirurgia de estômago e fiquei afastado, dá um período grande. Mas depois ninguém coloca, né? A Aidan dá plantão de 24 horas após ter saído da prefeitura. E a gente sofre uma coisa muito grave aqui. Na cidade inteira, lamentavelmente não tem remédio. Já denunciei isso para vocês, já falei em entrevista. Não tem remédio, mas a farmácia cresce na cidade com muita facilidade. Claro, não tem remédio no posto, a pessoa tem que comprar, né? Deixa de comprar comida, deixa de comprar roupa, deixa de gastar na cidade para comprar remédio. E acaba não circulando dinheiro na cidade, aumentando a crise maior ainda. Nós temos um problema sério. Na nossa época, nós construímos 3 UPAs e um pronto-socorro em Paranapiacaba. Então, nós ficamos com 6 pronto-socorros na cidade. Passaram-se 4 anos, né? Fechou o pronto-socorro central para reformar. Quando inaugurou o pronto-socorro central, que era um PA e pôs um U na frente, UPA, totalmente errado, totalmente fora de propósito, porque o dinheiro para a UPA é só para construção e não para reforma. Nós vamos ser cobrados disso aí. Veja isso na lei federal, que eles vão cobrar da gente. Nós vamos ter que devolver dinheiro. Mas abriu uma nova faixa do governo federal justamente para isso? Não foi aberta uma nova faixa? Para reforma? É. Não. Por isso que ficou 2 anos para fazer o que fizeram lá. Depois que abriu o nova UPA, fechou a outra. Então, em 4 anos eu fiz 4 pronto-socorros, 3 em Santo André, 1 em Paranapiacaba. Em 4 anos desse governo, ele tirou 1. O que melhorou para o pessoal? Você falou do Hospital da Vila Luzita. Na verdade, aquela construção na frente é para ser a UPA, ou um pronto-socorro nosso. Eu usei verba nossa, pronto-socorro ali. Faz-se um pronto-socorro, né? E atrás, lá era o hospital. Era o Hospital Infantil da... Aliás, desculpa, fez sim. Colocou uma pessoa do próprio partido que pega a parte de baixo e cobra para pôr carro lá. Que nós já denunciamos também e ninguém fez nada ainda. Então é uma vergonha muito grande, né? Então, não ia construir um hospital ali. Eu ia construir o pronto-socorro e atrás deixar um hospital de retaguarda. Como o Bangu é um pronto-socorro enorme, ali também dá para se fazer um hospital de retaguarda. Nós precisamos de mais leito em Santo André. Então, é uma forma caseira de você criar mais leito sem criar gasto. Hoje, graças a Deus, a gente consegue recurso de uma PPP para construir um hospital do tamanho que eu quiser aqui em Santo André. Já estamos vendo com uma rede italiana, uma rede espanhola que quer vir para cá. Mas vou falar mais uma coisa. Nossa cidade tem 720 mil habitantes e tem 1.385.000 cartões SUS. O dobro da população passa aqui. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que criar, como tem em São Caetano, cartão andreense, cartão cidadão andreense, onde ele vai ter prioridade no atendimento. O SUS é nacional. Nós não podemos proibir ninguém de passar na emergência. Não vai ser proibido. Mas quando precisa uma tomografia, um ultrassom, uma consulta de ortopedia, uma consulta de ginecologia, nós vamos dar preferência e privilégio para quem mora em Santo André. Então, de 1.385.000, eu vou cair para 700 mil habitantes. Então, eu vou tratar realmente... Hoje eu gasto o dobro, né? Porque eu tenho a metade da população. Então, eu tenho que reduzir a nossa população de verdade
para dar um atendimento melhor. Prefeito, chegou aqui por e-mail uma pergunta da Andradina da Costa. Se tem alguma novidade, se o senhor for eleito, na gestão com relação ao carnaval? Andradina, obrigado pela pergunta, porque infelizmente quem está no governo está falando que o Aidan vai acabar com o carnaval para todas as escolas de samba. Já chegou para mim isso. Você deve lembrar que logo no primeiro ano de governo meu, a gente fez um trabalho muito grande, apesar de só você entra em janeiro e era muito perto, para a gente fazer um investimento grande do carnaval. E depois nós levamos lá para Pirelli, no Espaço Pirelli, que era uma maravilha. Então, eu entendo que vocês passaram um momento bom comigo e jamais vou ser contra. Repito, né? A verba do carnaval tem que ser liberada este ano, para o ano que vem. Porque tudo que se faz em janeiro e fevereiro já está liberado, em dezembro e novembro. Tem que estar liberado lá, tem que estar o dinheiro lá. Só que deixaram de pagar o 13º da prefeitura, que era para pagar em junho. Falaram que vão pagar em novembro. Quem não tem dinheiro em junho, não tem dinheiro em novembro. Estou falando para todo mundo, isso é alguma armação. Agora, eu não tenho nada contra o carnaval. A antecipação, você está falando do 13º. Antecipação do primeira parcela do 13º. Que é uma lei, né? É uma lei mas que pode tinha. antecipar ou pode não antecipar. Pode, mas não está atrasado ainda, quando consideremos. Mas quando você não paga, aí você vai pagar depois, com a crise que a gente está, não paga. A prefeitura vai ter dificuldade para pagar. A prefeitura está devendo para fornecedor há mais de 1 ano e 2 meses. E tem o dinheiro guardado para pagar. Por que não pagou se está o dinheiro guardado? É porque não tem. É a minha visão. Né? Posso estar errado, mas é a minha visão disso. E o carnaval depende da aprovação do orçamento na Câmara, se ele vier com a verba destinada ao evento do ano que vem. A verba tem que estar ali na dotação para já estar destinado. Porque é o que eu estou falando, nós vamos estar numa crise danada e o carnaval é uma coisa de alegria de todo mundo em Santo André. Nós aumentamos o valor. Até falei com a TV da cidade, que é a TV Mais, para a gente filmar o carnaval, para o pessoal começar a ter uma interação maior, para ver vocês lá na passarela, para poder ficar mais gostoso. Repito, não tenho nada contra. O que estão falando para vocês dentro de cada escola é mentira. O senhor falou da crise, prefeito. Como é que retoma a atividade econômica de Santo André, que sempre foi muito forte nas décadas de 80, 90, diante dessa crise econômica que a gente vive? Como tentar solucionar esse impasse? Rafael, se você me perguntasse isso há 8 anos atrás, eu não saberia falar para você. Hoje, depois de 4 anos de governo e 4 anos fora, há 2 meses atrás estive em Brasília. Passei 2 dias em Brasília, visitando vários ministérios lá. Tem muita verba parada em Brasília que a gente pode trazer para a cidade. Já fiz protocolos em Brasília. Ah, mas você eu era pré-candidato. Fiz o protocolo. Acabando a eleição, tendo sucesso, eu vou lá firmar o nosso compromisso de trazer para cá. São Paulo, a mesma coisa. Todas as secretarias de São Paulo a gente tem abertura. O vice-governador Márcio França, o governador Geraldo Alckmin, que foi muito parceiro nosso quando estava na prefeitura. Temos portas abertas para trazer para Santo André investimentos. Tem uma coisa boa que eu cheguei a conversar com o pessoal da 25 de março e o pessoal da Bom Retiro, que lá está saturado, né? Lá fica uma coisa bem estrangulada. E nós temos aqui em Santo André um espaço morto, que é a Avenida Industrial, que nós podemos trazer para a Avenida Industrial esse pessoal. Eles gostaram da ideia. Por quê? Nós temos aqui mais de 3,5 milhões de pessoas. Em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, e tem toda a franja de São Paulo que tem a proximidade pelo trólebus. Então a gente pode fazer um novo polo aqui em Santo André. De comércio popular na Avenida Industrial. Comércio popular que você vai trazer dinheiro, imposto, emprego, né? E fora toda a terceirização que você faz no entorno. Então acho que já é uma saída. Eles mostraram boa vontade. Nessa boa vontade que mostrou, dá para a gente caminhar muito. E claro, conversar muito com as empresas. A semana passada eu tive a oportunidade de falar com 8 sindicatos aqui em Santo André, pedir ideias para eles, porque não adianta falar assim, o que você vai fazer? Eu faço o que for preciso, mas eu preciso de vocês. A Eluma ia embora de Santo André, na Avenida do Estado. Por quê? Pagava 17% de imposto. E no Sul, eles pagam 11%. O que eu fiz? Fui até ao governador, Geraldo Alckmin, conversei, marquei reunião, levei eles até lá, e o governador, sensibilizado, reduziu o imposto para segurar a empresa aqui. Tanto é que eles fizeram um investimento, acho que, se não me falha a memória, de 25 a 30 milhões de reais na fábrica que tem na Avenida do Estado, para aumentar
o trabalho. Automaticamente aumenta o imposto também. A crítica que se faz nesse setor é de que não houve um andamento acelerado do polo tecnológico quando o senhor era prefeito na sua gestão. Por que não andou? Que tipo de entrave que ocorreu? Falo para você. Rapidamente, candidato, porque nós temos 4 minutos. Sim. Polo tecnológico. Eu fui lá, quem forneceu isso para a gente foi o próprio Geraldo Alckmin, quando era secretário. Começamos a buscar a área. Toda a área que a gente buscava era travado na Câmara, que a gente tinha uma oposição grande lá com o pessoal. Todo lugar que você queria fazer a gente não conseguia e a gente não conseguiu andar com o polo. Aí eu pergunto para você, tá, eu tive essa dificuldade porque eu consegui isso, em 2 anos não consegui andar, não foram os 4, foram 2 anos. E o PT, me explica, por que em 4 anos não fez nada com o polo tecnológico? Percebe? É fácil o pessoal falar, Dan, você não fez. Não fiz e tive dificuldade. Agora, eles que estão lá, que já tinham a facilidade do governo federal, tinham toda a facilidade do mundo. Hoje, tem uma visão diferente, já conversamos com algumas empresas, o pessoal está disposto a fazer muito investimento sim, mas a gente precisa começar a mexer. Hoje, a oposição não vai mais assustar não e nem embargar nada. Houve alguns avanços mais burocráticos, mas o polo, de fato, não, na prática, ele ainda não saiu. Temos tempo para a última pergunta, Beto? Ainda dá para fazer? Eu queria falar com o senhor, prefeito, sobre as críticas também dos adversários, de que na sua gestão o país vivia um momento econômico melhor e pouco se foi feito, isso segundo os petistas. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa declaração. Comentário de petista é uma coisa feia, né? Porque ele estava no governo com o PT e não fez nada aqui na cidade. E eu estava com a oposição, eu tive muita dificuldade. Eu levei para Brasília uma proposta para Paranapiacaba e nós recebemos R$1 milhão para reformar para Paranapiacaba, para ajudar Paranapiacaba. E o Veracruz, aqui em São Bernardo, que o próprio prefeito Dib já tinha reformado ele inteirinho, recebeu 9 milhões para o Marinho. Então, é uma vergonha muito grande tudo isso. Posso só falar uma coisinha? Considerações finais, prefeito, que estamos faltando 2 minutos, agora o senhor está com a palavra aberta. Aberta, senhor. 2 minutos só? Vamos lá. Quero falar para vocês do poupa-tempo que a gente trouxe para cá. Era aqui do lado do centro da cidade e infelizmente levaram lá para o átrio. Né? Totalmente errado o lugar, totalmente desastroso. Aqui a gente ia ter muito mais gente fazendo, ia ser muito mais popular. E está lá parado o prédio que nós compramos, né? Que tinha problema na gestão e agora não tem mais, que eles querem fazer mágica, que não fizeram nada em 4 anos também. Considerações finais. Você, internauta, nós temos um sitezinho nosso, que é agenda40santoandré.com.br, que você pode dar a sua ideia, que você pode trazer para a gente. Pena que o tempo é curto, mas eu tentei explicar ao máximo as perguntas que foram feitas. Nós temos muito mais a falar para você. Participe, entre, pergunte, procure o nosso escritório, venha falar com a gente, me aborde na rua. Estarei agora, a partir de quarta-feira, todos os dias fazendo feira, comércio, comunidade. Você vai me encontrar aí. E é importante que você realmente tire dúvidas. E em todos, viu? E assim, adversário é fácil criticar. Eu quero ver adversário trabalhar. Que infelizmente não houve nada na nossa cidade. Estou voltando sim, com muito mais força, com muito mais garra, com muito mais vontade e com muito mais experiência. Eu tinha vontade, tinha força, tinha garra, mas não tinha experiência. Nada podia fazer. E agora tudo pode. Mas conto com você, com a sua família, vem com a gente, que é muito importante esse trabalho juntos. Nós conseguimos vencer e fazer Santo André melhor. Obrigado, candidato. Obrigado, Rafael. Obrigado a você que está em casa, no trabalho, no celular nos acompanhando. Obrigado pela interação. Acompanhe a edição de amanhã do Jornal Diário do Grande ABC com essa entrevista. Acompanhe hoje ainda, às 19 horas, o candidato Ailton Lima, do Solidariedade, também candidato aqui em Santo André. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. É o Diário do Grande ABC nas eleições 2016.